Olha o que é que Paulo fala em Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. Olha só. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para você que chegou agora e não está sabendo do que está se tratando aqui esse vídeo, nós estamos falando sobre mundo espiritual, Efésios, capítulo de número 6. Eu acho que esse deve ser o terceiro ou quarto vídeo, mas eu vou pôr todos os vídeos da série aqui no card, tá? Enquanto você vai estar assistindo, vai estar aparecendo uns cards aqui em cima, que vai ser os vídeos da série que eu estou colocando, do primeiro vídeo até esse vídeo. Irmã, você ainda que não está inscrito no nosso canal, eu já convido você para você já ser inscrito do nosso canal, para você estar recebendo todos os dias vídeos construtivos como esse. Pastor João, o senhor está dando aí um curso? Não, não é. É só um parecer. Na realidade, eu estou trazendo para você inscrito durante esses dias um parecer sobre o mundo espiritual, sobre toda a estratégia do mundo espiritual. E esse vídeo, especialmente esse vídeo, eu vou falar sobre a estratégia da oração. O que a oração causa? Por que temos que orar? Por que devemos orar? Entendeu? Então eu vou falar em alguns minutos, 10, 15 minutos, sobre a estratégia da oração. Por que devemos orar? Precisamos saber. Então você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Logo depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho na sua frente. Aí você clica em todos. Por quê? Porque aí você vai estar acionando ou ativando a notificação. Todas as vezes que eu postar vídeos como esse, ou eu tiver ao vivo, que todos os dias, às 10h30 da noite, eu estou ao vivo, sempre dando aquele resumo do que a gente estudou, e Deus vai falando com a gente. Irmão, nossas lives, irmão, as lives das 10h30 da noite tá muito top. Gente do céu, pensa numa live que Deus está sacudindo, o povo vem com força, tá bom? Você que já assistiu a nossa live, fala amém aqui se você já assistiu a live, se você gosta da live, se você já compartilhou a live para alguém que gostou porque você compartilhou, fala aqui nos comentários, tá bom? Então, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificação e eu espero que você faça isso agora. Agora mesmo. O que, pastor? Dê um like. Não, agora mesmo, pare tudo e dê um like. Você já deu um like? Agora vamos lá para o nosso estudo, para a nossa reflexão do dia. Em nome de Jesus, nós vamos falar hoje sobre a estratégia da oração. Eu estou novamente, que eu tô embasado no livro de Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hoje eu vou falar no versículo 18. Amanhã eu falo do 17 e assim nós vamos, tá bom? De acordo com o Espírito Santo me conduzir, eu passo a visão para vocês, tá? Irmãos, olha o que Paulo fala. Você lê a carta que Paulo manda para os irmãos de Éfesos. Ele, do capítulo 6, versículo 10 e diante, Paulo ele não fala só do mundo espiritual, ele nos convida para vivermos e aprendermos sobre o mundo espiritual, aquele mundo paralelo, mas que você precisa dele. O versículo 18, Paulo fala assim, ó, com toda oração e súplica. Quando Paulo fala com toda oração, Paulo está complementando algo que ele falou lá em cima, com toda oração e súplica. É porque lá em cima Paulo fala sobre a armadura de Cristo, né? Ele fala sobre o capacete, ele fala sobre a couraça, fala sobre a sandália, né? Que o soldado usa, sobre o escudo, sobre a espada. Aí depois que ele vem falando sobre tudo isso, aí ele fala com toda oração e súplica, orando em tempo no Espírito e vigiando. Olha só, Paulo pede para a gente orar no Espírito e vigiar. Irmão, esse negócio de orar no Espírito e vigiar, nós deixamos passar. Nós deixamos passar muito, porque nós queremos orar
e não queremos vigiar. Porque a oração, na realidade, é uma provocação que a gente faz ao diabo. E é uma adoração que nós fazemos a Deus. Você sabia disso? Aí uma irmã está com um esposo que vive uma vida de embriaguez. Aí ela começa: Senhor, liberta o meu marido, meu pai. Eu creio que o Senhor pode libertar, Senhor. Salva o meu marido. Tira esse espírito de embriaguez dele. Irmão, você está provocando o inferno, porque é o inferno que faz o seu esposo ser um embriagado, ser um fumante, ser uma pessoa agressiva. É por isso que a Bíblia fala para a gente orar e vigiar. Você vê que existe uma sequência, né? Uma posição. No espírito, isto vigiando com toda a perseverança. Ou seja, você tem que estar orando e a oração precisa andar de mãos dadas com a vigilância. Vigia, irmã. Meu irmão, vigia quando você estiver orando. E a Bíblia manda orar em espírito. Por que orar em espírito, irmã? Quando você ora aqui dentro, sem ninguém ouvir, só Deus ouve. Só Deus ouve, irmão. Geralmente, quando eu me ajoelho para orar, algumas coisas eu não falo. Eu não consigo verbalizar. Eu falo só na minha mente. Tem coisas, irmãos, que eu quero que eu não falo. Eu não falo com os lábios. Eu falo com a mente. Porque Satanás não pode ouvir isso. Satanás não pode ter ideia do que eu estou falando. Se você, na realidade, não falar nada, oração em espírito, melhor ainda. Melhor ainda. Mas tem coisas importantes na minha vida que isso aqui eu não vou falar não, isso aqui eu vou falar só em espírito. Aí eu fico aqui em espírito falando com Deus algumas coisas de suma importância. É o que Paulo pede para a gente orar em espírito. Irmão, algumas coisas nós vencemos no silêncio do mundo físico, mas gritamos no mundo espiritual. Você está entendendo, irmã? Você está me entendendo, irmão? Talvez algumas coisas na sua vida não tenham dado muito certo, porque você tem falado. Tenta falar só em espírito, tenta orar em espírito. Olha o que Paulo fala, Efésios capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no espírito. Paulo pede para você não estar verbalizando palavras nenhuma, a não ser no espírito, em todo tempo. Saiu de casa, está orando. Está no serviço, está aqui, orando. Está almoçando, está aqui na mente orando. Chegou em casa, está orando. Ou seja, irmão, é porque é a batalha. A batalha, irmão, até na hora que vai dormir, a gente dorme, irmão, numa sintonia tão grande com o céu, que a gente sonha que está orando. É assim ou não é? É assim ou não é? Você já passou por isso? Paulo fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para com todos os santos. Paulo está falando assim, ore em espírito. Não sai da vibe. Fica orando em espírito aqui, Eu estou aqui, eu estou orando, Senhor, que esse vídeo alcance vidas. Eu estou aqui na mente orando assim. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou aqui pedindo para Deus trabalhar, para Deus alcançar. Mas só que eu tenho que vigiar. A vigilância, irmã, a vigilância é o sucesso da oração. Pegou aí? Pegou? A vigilância, cuidado, o diabo, ele sabe que você está orando. Ele só não sabe o que é. Mas ele sabe que você está na guerra, está orando. Aí ele quer saber, mas você está aqui, em oração. Irmão, a oração é a chave que abre todas as portas, irmão. A oração. A Bíblia fala em Atos 12:5. Atos 12:5, irmã. Que quando Pedro estava preso, o povo estava na casa de Maria, mãe de Marcos. E eles estavam em fervente oração pela vida de Pedro. Sabe o que aconteceu? Jesus mandou um anjo na prisão, abriu as portas da prisão e fez Pedro sair da prisão por causa da oração do povo. A Bíblia fala em Atos, capítulo 16, versículo de número 25 e diante, que Paulo e Silas estavam presos e eles começaram a orar e louvar de meia-noite. Veio um terremoto.
As portas de todos que estavam presos foi aberta. Eles foram livres. Até o carcereiro aceitou a Jesus como Salvador. Foi a oração. Irmã, a oração nos leva a lugares que a gente às vezes até imagina, mas não acredita que vai chegar lá. Você está entendendo? Você até imagina, mas não acredita que vai chegar. Ai, não, eu creio, mas é aquele eu creio por ser ético. Mas aqui dentro está dizendo, meu Deus, quando que isso vai acontecer? E aquela dúvida. Mas a oração te leva, irmã. A oração abre portas. A oração, você precisa ter estratégia para vencer tudo na oração. A oração, ela move o jejum. A oração, ela te faz até ler a palavra, porque tem pessoas que vai ler a palavra e não conseguem, irmão. Baixa um sono, as letras começam a criar vida e começam a sair da Bíblia, não é? Parece umas formigas. Irmão, quando você ora, você vence tudo isso. Você vence a crise na sua casa, a crise na sua família, a crise existencial. Você vence o problema do serviço, você vence as perturbações do bairro, dos vizinhos, da tua rua. Que você... Irmão, a oração ainda é a chave da resposta. Irmão, você pode até ficar sem comer, sem beber água, sem tomar banho, mas sem oração não. Você não pode ficar sem oração. A oração é o remo do barco, irmão. A oração é o motor do carro. A oração é o coração do ser humano. Sem oração nós não somos nada, nós não vivemos. A nossa vida fica confusa, ela fica perdida, porque a oração nos dá um rumo. Irmão, eu vou repetir essa frase. A oração, ela nos dá um rumo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo? Fala aqui nos comentários. Eu estou entendendo, pastor. Eu estou falando durante esses dias todos, irmão, sobre mundo espiritual. E a oração é a base central do mundo espiritual. Tem coisas, irmã, tem coisas que a gente só entende depois que ora. É assim ou não é? Irmão, tem coisa que acontece na nossa vida que só depois que a gente ora, só depois que a gente passa 10, 20 minutos, uma semana orando, que a gente vai entender. Antes disso, irmão, é chatice, é dor de cabeça, é murmuração, por que isso está acontecendo, e por quê, e por quê. Aí quando você para de fazer essas perguntas e vai para o joelho, aí Deus te explica o que aconteceu. Aí você levanta dizendo, Senhor, tenha misericórdia, eu falei tanta besteira antes de orar. É porque a oração nos esclarece, irmã. A oração nos ensina o caminho que nós devemos andar. Se você quer, se você deseja entender o mundo espiritual que Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, você precisa orar muito. E não é só orar, é orar e vigiar. Não é só orar e vigiar, é orar no Espírito, todo momento. Todo dia. É que Paulo fala. Orando em todo tempo. Em todo tempo, Paulo está falando assim, ó. Nenhum segundo sem orar no Espírito. Você tem que estar aqui, ó, orando. Você tem que estar aqui orando. Você tem que estar orando. Ô, pastor, isso não vai me deixar doido, não. Doido você fica se não orar. Se você não orar, você enlouquece. Se você não orar, você faz besteira na sua vida. É por isso que a Bíblia pede para a gente estar orando, irmão. A vida é em oração, em espírito. O diabo não precisa saber o que você está falando, o que você está falando aqui dentro. Você está falando aqui na mente, em espírito. Você está quebrando todas as amarras do inferno em espírito. Você está pedindo a bênção da sua casa, da sua família em espírito. Você está orando pelaquela causa financeira em espírito. Você está pedindo para que o ano que entre seja o melhor ano da tua casa, da tua vida e da tua família em espírito. Você tá aqui, ó, irmã. Você está aqui, ó, orando. Você crê nisso? Você crê? Você toma posse dessa palavra? Você vai tentar fazer isso? Orar, vigiar e ficar em espírito? Meu Pai, abençoe essa família que está comigo aqui agora. Abra as portas do céu. Quebre todo o mal, Senhor. Senhor, faça essa vida enxergar com os olhos espirituais o que o Senhor está preparando para ele.
preparando para ela. Eu profetizo que o melhor de Deus começa a bater na tua porta a partir de agora. Que a oração que você vai fazer abra o leque das revelações. Que toda a escama dos teus olhos caia e que você comece a ver coisas extraordinárias acontecer a partir de agora. Vigie. Fique em espírito de oração e Deus te fará crescer em tudo. Pega a visão, vigia, a vitória é tua, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém no final? Quem pode dizer amém aqui 5 vezes? Diga amém 5 vezes. Não esqueça, eu te aguardo às 10h30 da noite para a gente fazer um culto pela família e Deus liberar uma palavra para você. Deus te abençoe, Deus te guarde, em o nome de Jesus. Shalom, família. E Deus possa nos abençoar nesse ano que está entrando agora. Feliz ano novo para todos. Shalom. Até os próximos vídeos.